Fala pessoal da Kira Land, que agora a gente tem Kira Mimos, temos Kira Byte, Kira Tech também, né? Kira tudo. Kira tudo. Kira na cozinha. Depois de anos voltamos com Cozinha da Kira e já com o maior desafio de todos os vídeos até agora. Esse vídeo está sendo gravado dia 11 de outubro, porque amanhã é dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 12, aí vai vir o pessoal aqui em casa, o pessoal quer que eu faça um bolo Oreo. Esse bolo eu aprendi com a Isamara Manso no curso dela, então vai ser uma réplica do bolo da Isamara Manso, tá? Um bolo tem os seus níveis de complexidade, mas dá pra fazer. Beleza? Eu vou dividir a explicação desse bolo em 5 partes, tá? A primeira vai ser a gente fazer a massa do bolo e assar. A segunda vai ser a gente fazer a soft ganache e a soft ganache meio amarga. A terceira vai ser o recheio de chantilly com Oreo e a calda. A quarta vai ser a montagem do bolo em si. E por fim a quinta, a decoração e os toques finais que precisar, tá bom? Não vou falar todos os ingredientes que precisa de uma vez, vou falar os ingredientes de cada parte em cada parte, tá bom? Nessa primeira parte, então, que nós vamos assar o bolo, vamos fazer a massa do bolo, a gente vai precisar de 8 ovos, tá? 540 gramas de farinha de trigo sem fermento, 135 gramas de cacau em pó 100%, tá? Ou o que a gente vai usar aqui, 200 gramas de chocolate 50%, tá? 135 gramas do 100% ou 200 gramas do 50% cacau. A gente está usando aqui o Melken, tá? Vamos usar 200 gramas. Vamos usar também de 20 gramas de fermento em pó. Eu utilizo o que você preferir, tá bom? Cuidado, não é o fermento de pizza, tá? Nem de pão. 180 ml de água, temperatura ambiente, água morna, enfim. Temos aqui o açúcar refinado, que a gente vai usar 540 gramas. E vamos utilizar margarina para untar as assadeiras no fundo, tá? Não vai precisar untar na lateral não. O que acontece? Pode usar papel manteiga também. Aí não tem necessidade da margarina. O que você preferir aí para untar pode estar usando manteiga sem sal também. Pode usar, tá bom? Nosso bolo terá 4 camadas. Então o que acontece? Eu optei por ter 4 assadeiras de 20 por 5 para eu fazer, depois que eu fazer a massa completa, eu vou dividir ela em 4. Vou pegar o peso da massa completa e vou dividir em 4. E aí eu vou colocar nas 4 assadeiras. Por que isso? Porque aí já vai sair num tamanho certinho, basicamente. Se eu tivesse só uma assadeira, por exemplo, essa aqui é a assadeira final, tá? Essa é a assadeira 20 por 10, onde a gente vai montar o bolo para ele ir para a geladeira. Essa assadeira aqui, ela poderia ser feita, por exemplo, aqui, tá? E depois eu tiraria a massa completa e cortaria ela em 4 massas de tamanhos iguais. Dá mais trabalho, preferi ter as 4 assadeiras menores e fazer as massas depois junto uma em cima da outra. Eu achei que ficou melhor, beleza? Então, dito isso, vamos ao preparo da massa e colocar ela para assar. Vamos lá. Bom, aqui era que a gente quebrou pra gente os 8 ovos inteiros, tá? E agora a gente vai colocar as 540 gramas de açúcar refinado, tá bom? E aí vamos levar lá para a batedeira por 10 minutos com um gancho planetário em velocidade máxima, tá? Está pronto. Sorvetinho? Veja só. A gente tira o gancho aqui, ó.
Você vai mexendo, olha lá, consegue fazer uns desenhos na massa, ela desce bem cremosa, a massa tá pronta, tá? Vamos lá. Vamos usar o corante preto também, tá? Porque aí, como o nosso bolo é Oreo, eu quero que o bolo fique preto. Então a gente está usando aqui o corante Mago, mas você pode usar o corante que você quiser. Ele preto, de qualquer marca, 1 colher de chá, tá bom? Bom, estamos com o início aqui da nossa massa pronta, que é os ovos e o açúcar refinado. Eu vou passar para um recipiente bem maior, porque agora a gente vai ter que adicionar os ingredientes secos, que são fermento, farinha, o cacau em pó e o corante, que apesar de não é seco, vai ser incorporado aqui também, tá bom? Por enquanto a gente vai reservar essa massa aqui e a gente vai peneirar agora nesse outro recipiente aqui a farinha de trigo, os 540 gramas, os 200 gramas de cacau em pó e aqui as 20 gramas de fermento, tá? Vamos peneirar esses 3 itens nessa vasilha aqui, tá bom? Você tá fazendo o quê? Eu nem sei. Já pesamos as 540 gramas aqui de farinha, enquanto a gente estava fazendo, e peneirado, claro, enquanto a gente estava fazendo, fizemos uma leve sujeira, porque ficou muito espalhado. Então uma dica para vocês agora que a gente já pesou o cacau em pó aqui, 200 gramas de cacau em pó, 50% cacau, se for 100% é 135 gramas, hein? Agora a gente vai peneirar, como é menor quantidade, coloca num copo, coloca aqui, ó, que não tem como, ó. Você vai mexendo o copo, ó, que não tem sujeira. Aqui a gente já tem a quantidade certinha, então não tem erro. E a chance de ir para fora é muito menor. Aqui vazou uns para fora, não é ter vazado, mas a chance de ir para fora é muito menor do que se você ficar balançando a peneira, tá? Agora esse finalzinho não tem jeito. Pronto, sem andanças na mesa. Temos nesse recipiente então farinha de trigo 540 gramas, 200 gramas de cacau 50% e os 20 gramas de fermento em pó. Eu vou dar uma mexida aqui para incorporar tanto fermento quanto a farinha quanto o cacau, tá bom? Agora a gente vai colocar uma colher de chá de corante preto nessa parte da massa que foi para a batedeira, lembra dela? Ok. Dá aquela misturadinha aqui. Aqui temos a massa com corante e agora a gente vai incorporar a massa seca a essa massa aqui aos pouquinhos, ó, mais ou menos de 3 em 3 vezes. Vou colocar aqui. E enquanto isso a gente vai incorporando, a gente vai colocando também um pouquinho da nossa água também, ó. Vai dividindo e aí a gente vai mexendo com o fouet. Vai de dentro para fora assim para entrar ar e vai girando a bacia. Se tiver uma bacia redonda ou um recipiente redondo, bem melhor, tá? Você vai ver que a massa vai ficar bem preta por causa do corante. Até incorporar, depois adiciona mais um pouco da farinha com cacau e depois mais um pouco de água. Eu já considero que incorporou, então vamos mostrar.
Aqui já considero que incorporou, então lá vamos nós com mais farinha, cacau e fermento, com mais uma quantidadezinha de água também. Depois a gente vem com a última parte. Agora o restante. E com um restinho de água. E agora a gente termina de incorporar tudo. Vamos lá. Agora nesse ponto a massa vai ficando bem mais pesada, né? Por causa de toda a concentração da parte seca que a gente adicionou aos ovos e ao açúcar refinado. Já está quase pronta. Prontinho, aqui temos nossa massa do bolo prontinha para assar. Como a gente vai fazer agora? Dividir ela em 4 partes iguais. Mas Gregório, como eu vou saber o peso? Primeiro, esse recipiente já tinha pesado antes, ele tem 240 gramas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a balança, vou colocar aqui em cima e tirar 240 gramas, a gente vai ter o peso da massa, tá bom? Vamos ver? 2.099. 2.100 chegamos lá. 2,100 kg menos 240 é o peso da nossa massa. O resultado foi que nossa massa tem, então, 1,860 kg, tá? Dividido por 4, a gente vai ter em cada forma aqui 465 gramas de massa, tá? A gente vai colocar a forma aqui em cima, já untada, tá bom? Vai untar melhor aqui. E vamos zerar aqui e colocar 465 gramas de massa em cada uma. Vamos lá. Gente, as 4 formas estão bem untadas aqui, tá? Colocamos só margarina, você pode colocar margarina e farinha de trigo. Não untamos as laterais, por quê? Porque na hora de desenformar a gente vai já usar uma espátulazinha, então não precisa disso, é mais no fundo mesmo. Lembrando, você pode usar papel manteiga. Enquanto a gente vai fazer o processo de pesar as massas aqui, já deixa o seu forno pré-aquecendo, tá? Se for no forno a gás convencional, 180 graus, tá? Se for no forno elétrico, 170 graus, resistência ligada em cima e embaixo, tá bom? Vamos lá. 465 gramas, vou ligar aqui, vai zerar, que não vai contar, e vamos colocar essa massa aqui dentro. Opa. Olha aí, 466 gramas, e agora a gente vai, fazer com que essa massa se espalhe aqui dentro, ó. Aqui, ó. Vamos girando, tá vendo? Conforme a gente vai girando a forma, a massa se espalha, tá? Não precisa dar batidinha para o ar sair, tá bom? Afinal é um bolo, esse bolo aqui, pô, não tem problema ter isso, não é um pudim. E aqui tá legal, tá pronta, tá espalhado. Vamos repetir o processo nas outras 3 formas, vamos lá. Bom, agora vamos pro forno, tá? Vai ficar lá 20 minutos, tá? A gente vai colocar 2 assadeiras em cima, 2 assadeiras embaixo. E quando der uns 15 minutos, na verdade, a gente vai trocar as 2 de cima com as 2 de baixo para elas se assarem por igual. A partir de 20, 25 minutos a gente vai fazer o teste do palito, tá? E ele tem que sair limpo. E aí vai estar pronta a nossa massa.